papo quente na Câmara dos Deputados. A CPI da Petrobras começa com bate-boca, gritos e confusão. Vossa Excelência, me respeite, deputado Ivan! O governo sofre derrota na Câmara com a aprovação da PEC da Bengala, que aumenta a idade de aposentadoria dos juízes do STF. Aluno agride diretora de escola que havia chamado a mãe dele para reclamar de mau comportamento. Sociólogo agrava imagens de veteranos leiloando calouras e sofre agressão. Organização Mundial de Saúde alerta contra o açúcar escondido em alimentos e refrigerantes. Greenpeace leva tronco de árvore para o centro de Paris para denunciar importação ilegal de madeira na França. Turistas alemães condenados a levar chibatadas por terem pichado o metrô de Singapura. Na hora do esporte, o Corinthians vence e assume a liderança do Grupo da Morte na Libertadores. Olá, boa tarde. Boa tarde. A gente começa com uma dica importante para quem quer dar uma virada na vida. O melhor jeito de fazer isso é aprender. Frequentar cursos de especialização ou profissionalizantes é uma forma de ampliar as possibilidades de emprego. Quem sabe de encontrar realização no trabalho. E tem muitas opções, né, Aldo? Pois é. E se o curso for de graça, melhor ainda, não é mesmo? Vamos lá, ao vivo, conversar com a repórter Laís Duarte, que tem dicas de aulas gratuitas em São Paulo. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. São 20 cursos de graça aqui na capital paulista e para todos os gostos, viu? Tem curso de cerveja artesanal, gastronomia, curso de dança, para manutenção de bicicleta. Só aqui nessa ONG onde nós estamos, no centro de São Paulo, tem cursos de arte digital, web designer e uma turma aberta para começar as aulas no dia 31 de março, que é de programação digital. Eu vou conversar agora com o Thomas Seminleme, que é o coordenador técnico. Thomas, quem é que pode participar desse curso? Boa tarde. Boa tarde. São jovens de 15 a 21 anos, provenientes da escola pública e ou bolsistas também. Como que eles fazem para se inscrever? A gente pode escrever no site da gente ou vir aqui e fazer a prova de seleção de alunos. Nós oferecemos 16 vagas para cada curso e a gente seleciona através da prova e uma entrevista. O que essas pessoas vão aprender, Thomas? Então, nossos cursos são voltados para a área de tecnologia, então a gente ensina desde web design, game design, modelagem 3D, Office avançado e todos eles com o foco de empregabilidade. Então, a gente também indica para o mercado de trabalho quando o aluno termina aqui. Então, tá ok, muito obrigada pela participação. Uma curiosidade, Aldo, eles estavam me explicando que quando divulgam que os cursos são de graça, aparecem menos pessoas interessadas. Então, uma boa oportunidade para quem quer realmente aprender, porque tem vaga sobrando, viu? Para ter mais informações e até para fazer sua inscrição, é só entrar no site www.casataiguara.org.br. Com vocês no estúdio, Aldo. Obrigado, Laís. Não é porque é de graça que é ruim, não, viu? Pelo contrário, às vezes está aí uma ótima oportunidade. Obrigado, Laís. Gabriela. A busca pela felicidade é tema de inúmeros estudos, pesquisas há vários anos, no mundo todo. Todo mundo quer ser feliz, mas será que essa sensação vem de onde? Do dinheiro, novas experiências ou de pequenos momentos do dia a dia? Vamos ver o que as pessoas pensam. Ter uma vida financeira estável é o sonho de qualquer pessoa. E numa sociedade em que o consumo dita as regras, pode mais quem tem mais. O dinheiro sempre esteve associado ao status, ao poder, às conquistas. Mas será que ele realmente traz felicidade? Ele não traz, mas manda buscar, né? Nos dias de hoje, saúde, segurança, a gente tenta diminuir o estresse, o medo com dinheiro. Ajuda, sim, a gente a sair, por exemplo, do aluguel, de já ter uma casa própria, ter, de repente, um carro, uma coisa assim. Ter uma conta de R$1 milhão, por exemplo, isso ajudaria? Oh, seria maravilhoso. Ter um dinheirinho a mais na conta para realizar os sonhos de consumo, como viajar, comprar um carro novo ou a tão desejada casa na praia, é importante, mas não substitui outros prazeres, bem mais simples. Pesquisadores de várias partes do mundo têm se dedicado ao tema e nos últimos estudos perceberam que a felicidade tem sido encontrada de diferentes formas, seja qual for a conta bancária. O dinheiro está atrelado a alguns níveis de felicidade, a percepção de alguns níveis de felicidade e normalmente percepção de níveis materiais de felicidade. Agora, associar a felicidade totalmente a bens materiais e ao dinheiro, aí é um equívoco, porque a felicidade é um conceito super complexo, muito mais amplo, que passa por aspectos subjetivos.
Uma dica, segundo esta psicóloga, é não comparar o seu nível de felicidade com o dos outros. Isso pode significar um risco. Se você compara para cima, você se acha inferior ao outro. Se você compara para baixo, você se acha superior. Mas a comparação em si, ela pode trazer sentimentos negativos, até comprometer sua autoestima, achando que você não está sendo competente o bastante para ter dinheiro e ser feliz. E não é por aí. O que, na sua opinião, traz felicidade? Puxa, tem tanta coisa. Eu acho que é um bom trabalho, um bom companheiro, saber se divertir. Ser correspondida no amor, família, uma família unida hoje em dia é um pouco difícil. Paz, assim, se acordar tranquilo de manhã e não ter problema nenhum, acho que isso seria o suficiente. Isso aí. Os perigos do álcool. No Brasil, os jovens têm bebido muito e cada vez mais cedo. Um estudo recente da Organização das Nações Unidas mostrou que o Brasil é o terceiro país da América Latina com maior consumo de álcool entre adolescentes. Já bebi bastante, já até caí, mas sobrevivi, graças a Deus. Já deu PT? Já. Como é que foi? Horrível, você não lembra de nada no outro dia e é complicado. Quando o assunto é bebida alcoólica, as histórias são muitas. A cada geração, eles começam a beber mais cedo. E atualmente já não apenas saem para beber, bebem para sair. Na década de 60, a idade média para o início do consumo de bebida alcoólica era de 17 anos. Na virada do século, a idade caiu para 14 anos. As chamadas festas open bar, com ingresso a preço fixo e quantidade ilimitada de bebidas, estimulam o consumo. Nos encontros de estudantes, festas de formatura, aniversários, saídas noturnas, em todo lugar se bebe e muito. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o projeto de lei que torna crime a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. O texto já havia passado pelo Senado e segue agora para a sanção ou veto da Presidência da República. O texto, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, fixa em 2 a 4 anos de prisão a pena para quem vender, dar ou servir álcool a pessoas com menos de 18 anos de idade. O acesso fácil e a tolerância social aumentam o consumo desenfreado. A morte do estudante Humberto Moura Fonseca numa gincana alcoólica é um exemplo desse exagero. Nessas festas, a disputa é para ver quem consegue beber mais e continuar de pé. As festas, elas ocorriam antes no ambiente universitário, mas eram festas que a gente fala mais artesanais, que tinham uma característica mais local. E o que você vê agora é que existe um apoio das cervejeiras de maneira geral, o que proporciona uma quantidade enorme de estudantes no mesmo local, uma bebida alcoólica livre de consumo. O que acaba acontecendo é que se consome bastante e fatos como esses e outros graves acabam acontecendo. Um comportamento que traz riscos à saúde a curto e longo prazo. Para essa psicóloga, é importante que os pais orientem desde cedo as crianças, para que na adolescência eles saibam quais são os limites. Quanto mais cedo você começa a consumir o álcool, e principalmente de uma maneira mais frequente, maior é a probabilidade que você desenvolva dependência na vida adulta. E esse projeto de lei que torna crime a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade em todo o país é justamente o assunto do JC Debate de hoje. Começa logo depois do Jornal da Cultura, primeira edição. Uma socióloga de 31 anos foi agredida por grupo de alunos da Universidade Federal de São Carlos, porque ela estava registrando imagens de maus tratos a calouros do curso de estatística. Com medo, a mulher pediu para não ser identificada. A mulher, que não quis se identificar, disse ter presenciado o momento em que alunos veteranos faziam leilão para ver quem iria ficar com as calouras. De acordo com a denúncia, os agressores tentaram obrigar uma das alunas a tirar a roupa, mas ela se recusou. Quando perceberam que a socióloga estava registrando imagens da violência com o celular, os alunos a agrediram com socos e pontapés. Ela registrou queixa na delegacia da mulher, que prometeu investigar o caso. Em Belo Horizonte, um aluno agrediu a diretora da escola porque ela havia convocado a mãe dele para reclamar justamente desse comportamento violento. A agressão ocorreu na Escola Estadual Rodrigo de Freitas, em Belo Horizonte. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o aluno de 15 anos invadiu a secretaria, armado com um tripé de ferro, e bateu na cabeça da diretora, que ficou ferida. O mesmo aluno já havia agredido uma professora na sala de aula nesta semana, o que levou a diretora a chamar a mãe dele à escola.
Em época de economia ruim, aproveitar promoções, pechinchar bastante pode salvar as contas no fim do mês. E tem gente que se diverte comprando. O Super Saldão, promovido por esta rede varejista do Ceará, já virou uma tradição. E o motivo é simples. Mais de 100 mil produtos novos estão com ofertas de até 80%. Atrás do ventilador de uma cama boa para pular em cima. Dono de um ateliê de bolos em São Paulo, José Roberto economiza com os fornecedores para dar descontos aos clientes. Barganha que ele também usa nas compras pessoais. Eu pechincho tudo, desde uma caneta até um carro. Quando eu vou comprar um bem, alguma coisa, eu exijo um suposto desconto que eu acredito que possa ter. 56% dos consumidores preferem pagar as compras à vista e 90% esperam um desconto. Mas muita gente deixa de pechinchar por timidez. Dona Antônia aprovou a jaca e na hora de comprar, abriu mão da pechincha. Eu achei que o preço estava bem razoável, o preço estava bom. Este educador financeiro diz que vale a pena pedir descontos, mesmo nas compras de menor valor. Uma compra que seja de R$100, 10% sobre 100 são R$10. Parece pouco, porém 10% significa 1 ano e meio de caderneta de poupança, por exemplo. Nos Estados Unidos, esse idoso foi pago para comemorar o aniversário de 101 anos em um restaurante. A casa oferece descontos em porcentagem equivalente à idade do cliente. Resultado, a refeição saiu de graça e ele ainda recebeu 7 centavos. Presentaço de aniversário, né? A Organização Mundial da Saúde recomendou a redução do consumo do açúcar, principalmente aquele oculto nos produtos alimentícios e refrigerantes. Além da obesidade, o consumo exagerado de açúcar é responsável por várias doenças. Segundo novas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, publicadas nesta quarta-feira, os açúcares não deveriam ultrapassar 10% da ração energética diária da população e, preferencialmente, não superar 5%, tanto em adultos quanto em jovens e crianças. 10% equivalem a 50 gramas de açúcar, o que cabe em 12 colheres de café. Estamos recomendando reduzir a ingestão de açúcares ocultos em adultos e crianças, para reduzir o risco de cárie dentária e excesso de peso, e, em geral, o risco de doenças não transmissíveis. O açúcar oculto está presente em produtos como ketchup ou as bebidas açucaradas com gás e em outros alimentos que não são considerados doces. Para a OMS, quanto menor o consumo, mais vantagens. Há mais benefício para a saúde de se reduzir ainda mais o consumo de açúcares ocultos para menos do que 5% do consumo de energia. Isso representa 25 gramas, ou o equivalente a 6 colheres de chá por dia. No entanto, a OMS reconhece que essa meta é difícil porque isso significa que não se deve comer nenhum bolo ou biscoito ou beber qualquer bebida açucarada. Segundo um estudo publicado em janeiro, algumas doenças não transmissíveis, como a diabetes, o câncer ou as doenças cardíacas, provocam todos os anos 16 milhões de mortes prematuras no mundo. E algumas destas doenças são resultados de hábitos ruins, como o abuso de álcool, tabaco ou uma má alimentação muito rica em gorduras ou açúcar. Pelo 6º ano consecutivo, Viena, na Áustria, foi eleita a melhor cidade do mundo para se viver. Zurique, na Suíça, é a 2ª colocada. 230 cidades do mundo foram analisadas sob 39 itens, que incluem qualidade do ar, transporte, saúde, educação e segurança. O ranking, elaborado pela consultoria de recursos humanos Mercer, é utilizado por empresas multinacionais para calcular salários e benefícios. Viena, com seus parques, trânsito organizado, ar puro e outras qualidades, mais uma vez ficou em primeiro lugar, seguida por Zurique. 3 cidades da Alemanha ficaram entre as 10 primeiras: Munique, Düsseldorf e Frankfurt. 4 cidades brasileiras figuram entre as 230 avaliadas. Brasília ficou na posição de número 107, Rio de Janeiro, 119, São Paulo, 120 e Manaus, 127. Nem perto das primeiras colocações, né? Ativistas do Greenpeace protestaram em frente ao Ministério do Meio Ambiente em Paris, para onde levaram um tronco de uma árvore rara. A importação desse tipo de madeira deveria ser controlada na França, mas escapa do controle das autoridades.
O tronco de 4 toneladas é parte de uma árvore rara das florestas da África Central. O corte, de acordo com Greenpeace, foi feito com as licenças exigidas, mas muitas são cortadas ilegalmente. E este é o motivo do protesto em frente ao Ministério do Meio Ambiente, em Paris, feito pelo Greenpeace nesta quarta-feira. Os ativistas reclamam que as autoridades deveriam ter implantado controles para evitar a entrada desse tipo de madeira na França há 2 anos. Mas nada foi feito até agora. Sem resolver o problema da madeira ilegal, não vamos acabar com o desmatamento, uma das principais causas das mudanças climáticas. Este é o ano da Conferência sobre o Clima e a França tem de ser exemplar nestas questões. O ato foi um protesto para marcar o 2º aniversário da implantação das regras europeias sobre a importação de madeiras ilegais. Aqui no Brasil, a Polícia Federal faz neste momento uma operação contra a lavagem de dinheiro e evasão de divisas em 4 estados. Os agentes cumprem 134 mandados de prisão em 4 estados: São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O esquema movimentou mais de R$600 mil. A quadrilha usava contas bancárias de quase 90 empresas de fachada para receber o pagamento por mercadorias contrabandeadas e até por drogas. Veja outras notícias nacionais. O governo aprova aumento da mistura de etanol na gasolina, de 25% para 27%. O novo índice passa a ser aplicado no dia 16 de março. A medida atende à demanda do setor sucroalcooleiro. O percentual será aplicado à gasolina comum e à aditivada. O tipo premium não será modificado. Segundo a Associação das Montadoras de Veículos, a maior quantidade de etanol não afeta a durabilidade dos motores flex. O preço do combustível na bomba não será afetado. A Câmara Municipal de São Paulo aprova a multa de R$250 para o desperdício de água da Sabesp. O projeto inicial previa multa de R$1.000, mas foi modificado. A multa dobra em caso de reincidência. O texto segue para a sanção do prefeito, que depois disso terá 60 dias para regulamentá-lo. 300 militares serão enviados a Rio Branco, no Acre, para ajudar no atendimento e resgate de vítimas. O estado passa pelo pior desastre natural de sua história, com a cheia do Rio Acre, que está com quase 19 metros de profundidade. 10 mil pessoas estão desabrigadas na capital e 90 mil foram afetadas. 30 abrigos improvisados recebem as vítimas. Muitas perderam tudo. O estado de calamidade pública foi reconhecido pelo governo federal, que decidiu enviar os reforços. Terrível a situação lá no norte do país. Vamos agora de novo para o noticiário internacional. A França recebe uma advertência do Conselho da Europa por não ter uma lei que proíba a punição física de crianças. O Comitê dos Direitos Sociais do Conselho da Europa pede que o governo francês elabore um texto claro que proíba de maneira explícita todas as formas de castigo físico e corporal a crianças e adolescentes. A violência grave contra os menores já é proibida, mas a justiça francesa reconhece a existência de um direito de correção. Segundo o Conselho Europeu, esse direito dá margem a amplas interpretações. Se a França não preencher essa lacuna na legislação, o país pode sofrer sanções e perder o direito ao voto no Conselho. Todos os países vizinhos têm leis rigorosas contra a violência e os maus tratos em crianças. O Conselho da Europa é a mais antiga instituição do continente e é reconhecido juridicamente em 47 países. Desde 1949, defende os direitos humanos e a estabilidade política e social nas nações europeias. Uma misteriosa epidemia de sono se espalha pelo Cazaquistão. A prisão de 2 alemães que picharam um trem do metrô de Singapura, um festival de arte 3D em Dubai e o pedido de ajuda dos opositores venezuelanos. Vamos a um giro pelo mundo. Na Venezuela, a oposição quer denunciar a prisão de críticos do governo Nicolás Maduro a chanceleres de países da América do Sul. Os ministros de Relações Exteriores estarão em Caracas amanhã para discutir a crise no país. Os opositores querem levá-los à prisão militar, na qual estão detidos líderes da oposição. O objetivo, segundo eles, é mostrar o estado em que se encontra a democracia venezuelana e pressionar pela ajuda dos países para libertar esses presos.
A Justiça de Singapura condena 2 alemães por vandalismo. A pena é de 9 meses de prisão e 3 chibatadas. Eles são acusados de pichar um trem do metrô. Os 2 jovens, um de 22 e outro de 21 anos, admitiram o crime no tribunal e pediram clemência, dizendo que havia sido um erro estúpido. Mas o juiz desconsiderou o pedido e manteve o rigor das leis de Singapura para os casos de crime e delinquência. O rei da Arábia Saudita entrega um importante prêmio do país a um estudioso e líder muçulmano, Zakir Naik, que diz que os atentados do 11 de setembro em Nova York, nos Estados Unidos, foram um trabalho interno americano. Naik recebeu uma medalha de ouro de 24 quilates e um cheque de $200 mil. Cientistas temem a propagação de uma misteriosa doença que atinge a região de Karachi, no norte do Cazaquistão. Os primeiros casos apareceram em 2013 e vêm aumentando. É um distúrbio do sono que faz os pacientes dormirem de repente, a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer lugar. Pesquisadores que estão na região há mais de um ano ainda não conseguiram descobrir o que causa o problema. A cidade de Dubai, nos Emirados Árabes, recebe o primeiro festival de arte 3D do Oriente Médio. Os artistas usaram painéis e o próprio piso para fazer as criações. Vistas do ângulo certo, as figuras são incríveis. Parecem estar se aproximando de quem vê. Em outros casos, parecem prontas para receber quem quiser passear por elas. O festival já atraiu milhares de visitantes. Gosta de azeite? Ele está cada vez mais presente na dieta dos brasileiros, mas o nosso consumo ainda é muito baixo em comparação aos dos povos do Mediterrâneo, que inclusive são os que apresentam a maior expectativa de vida e os menores índices de doenças no coração. Uma infinidade de frascos, um sem fim de sabores. Tem azeite aromatizado com manjericão, tangerina, limão, pimenta calabresa. E eles fazem cada vez mais parte das refeições. Eu gosto de ingerir 2 colheres de azeite por dia. Fui criada assim eu faço. Na hora de temperar saladas, carnes, que eu uso mais. Sinceramente, em termos de preço, prefiro abrir mão de outras coisas do que do azeite. Mas o brasileiro ainda consome pouco, menos de meio litro de azeite por ano. Os gregos, 20 litros. Italianos, 12. Espanhóis, 11. E não é só por causa do sabor. O azeite ajuda a baixar o nível de colesterol ruim e dos radicais livres que aceleram o envelhecimento das células, além de prevenir doenças cardíacas e degenerativas. Na hora de escolher, esqueça a acidez, porque é só uma propriedade química. Procure a origem e a idade do produto. O melhor do azeite é ele fresco. O novo azeite sempre será o melhor. Por ele se depreciar, a gente então consome ele no primeiro ano de vida. É comum nas mesas do Brasil que o azeite seja apenas o tempero da salada, mas os sabores desse alimento podem ir muito além. Acompanham carnes, peixes, esse pão de calabresa com queijo parmesão, até frutas e sobremesas. E ao contrário do que muita gente pensa, ele pode sim ser aquecido. Não tenham medo de fritar com azeite de oliva, é o que eu sempre digo a todo mundo. Não só fritar, refogar, confitar, assar, tudo com azeite de oliva. Não vai ter perigo dele formar qualquer substância que venha nos prejudicar. Para adicionar sabor aos pratos, nessa pizzaria na zona norte de São Paulo, há até uma carta de azeites. Tem um tipo especial para cada pizza. Aqui são vendidas 4.000 unidades por mês para a alegria do dono. Mas será que o mérito para tanto sucesso é da pizza ou do azeite? Os dois. É a pizza e o azeite. E Laís Duarte, essa sofre para trabalhar, hein? Coitada, né? Ter que experimentar essas coisas. Quer comentar nossas reportagens? A gente está nas redes sociais, facebook.com/Jornal da Cultura, primeira edição. Tudo junto, sem tio, sem cedilha, no Twitter pelo @JCPrimeira. E vamos lá, o registro da turma que escreveu pra gente. Manuel Bolsinhas, João Pereira Oliveira, Ana Maria Betes, Leila Ferreira, Portela Neto, Alessandro da Silva, Suelen Guerini, Luiz Jimenez, Fred Não Mercury, enfim, está registrado, e uma turma que escreveu pra gente aí, o Adalberto, Eliana, a Jéssica e a Ana Júlia. Obrigado pela participação e pela audiência. E a seguir, ministro da Educação, mal educado. Cid Gomes vai ter que se explicar no Congresso sobre frase em que disse haver lá 400 achacadores. E mais,
O trabalhador brasileiro é um dos menos produtivos da América Latina, mas a culpa não é dele. A gente volta já.